Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 8 e versículo de número 6, que diz assim: Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês, no ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: Sai da arca e contigo a tua mulher, os teus filhos e as mulheres de teus filhos. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós observamos, irmãos, a obediência de Noé. Noé, ele só saiu da arca quando Deus disse para ele: sai da arca. Aqui nós observamos, irmãos, que ele soltou o corvo e ele teve sinais de que as águas estavam minguando sobre a terra. Mas, mesmo assim, ele ainda esperou um tempo e ele soltou a pomba. E a pomba, ela foi e voltou, até que ela foi e já não tornou a ele, porque as águas estavam minguando de sobre a terra. Aqui nós observamos que Noé estava tendo sinais de que estava chegando o tempo dele sair da arca. Mas mesmo assim, Noé ainda aguardou o Senhor dizer a ele que era o tempo. Mesmo Noé ali, tirando a cobertura da arca e olhando e vendo que o solo estava enxuto, Noé não saiu da arca. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus é o Deus que fala o tempo para tudo. Deus determina quando é o tempo da gente ficar, quando é o tempo da gente sair, quando é o tempo da gente fazer algo novo, quando é o tempo da gente permanecer onde nós estamos. E o Senhor está dizendo: aguarde nas minhas direções nos próximos dias, porque eu vou te dar direções novas. Eidaramandacaia. Mas são direções que você não vai fazer com medo. Por quê? Porque você vai ter convicção de que é Deus quem está falando contigo. Noé sabia que Deus estava dizendo para ele: é tempo de sair da arca. Declare comigo: eu vou aguardar o tempo de Deus, porque tudo no tempo de Deus é perfeito. Eu vou aguardar o tempo de Deus, porque tudo no tempo de Deus é perfeito. É bem verdade que Noé tinha, o desejo de sair de dentro da arca. Imagine, irmãos, você ficar um dilúvio dentro de uma arca que balançava, vários tipos de animais, aquela agonia. Você acha que Noé não tinha vontade de sair da arca? Sim. Mas Noé compreendia que ele precisava que Deus dissesse para ele qual era o tempo, que Deus desse a ordem para ele, porque Noé só entrou na arca porque Deus ordenou. Então tem situações na nossa vida, irmãos, que muitas vezes dá errado, dá problema. Por quê? Porque nós não queremos esperar o tempo de Deus. Nós não queremos esperar para ouvir as ordens de Deus, queremos fazer as coisas do nosso jeito. Não faça as coisas do teu jeito. Não faça aquilo que der na tua cabeça para você fazer, Amanda Cantaraia. Mas aguarde na direção de Deus. O mesmo Deus que disse para você: entre na arca, o mesmo Deus que te deu uma direção, é o mesmo Deus que vai dizer quando é o tempo de você sair da arca. É o mesmo Deus que vai te dar novas direções, porque Deus tinha novidade agora para a vida de Noé e da família dele. Porque eles aguardaram no tempo de Deus. Não existe nada melhor, irmãos, do que as coisas elas serem feitas no tempo de Deus. Porque o tempo de Deus não é o nosso, Nós somos muitas vezes precipitados. Dependendo das coisas, nós somos precipitados. Se for aquilo que a gente quer fazer, a gente se precipita. E se for aquilo que a gente não quer fazer, Deus está mandando, a gente começa o quê? Deixar pra lá. Não, a gente vai tardando, é assim? Mas através dessa palavra, Deus está dizendo: aguarde no meu tempo, mas também quando eu ordenar fazer, não tarde. Faça como eu estou te ordenando, porque eu me responsabilizo por você nos mínimos detalhes. Declare comigo: o mesmo Deus que cuidou de Noé e da família dele está cuidando de mim e da minha família.
O mesmo Deus que cuidou de Noé e da família dele está cuidando de mim e da minha família. Deus estava cuidando de Noé. Noé sabia que foi Deus quem havia dito para ele: faça uma arca. Todos achavam que era loucura de Noé. Você já viu na sua história que tem situações que você viveu que muita gente achou que era loucura e você obedeceu. E você continua obedecendo. Mas vai chegar o momento em que Deus vai começar a mudar algumas rotas, algumas situações na tua vida, porque a arca era somente um tempo de livramento para Noé, para a casa dele e para os animais. Mas depois que passasse aquele dilúvio, depois que passasse o tempo, Noé precisava sair da arca. Nós muitas vezes ficamos no comodismo, né, irmãos? Ficamos com medo do novo. Porque assim, tudo ia ser novo para Noé. Imagine, pense comigo. Tudo foi destruído por água. Noé ia ter que refazer tudo de novo. Imagine os desafios que estavam diante de Noé. E Deus está dizendo: tem novos desafios que eu estou colocando diante de você, não tenha medo. Tem novos desafios que eu estou te entregando, não tenha medo. Noé não teve medo de sair da arca, porque Noé compreendia que o Deus que colocou ele na arca, o Deus que o ordenou para fazer aquela arca, era o Deus que se responsabilizava por ele e pela família dele nos mínimos detalhes. Deus cuidou deles, Deus poupou eles, Deus guardou eles da morte, enquanto, irmãos, todo mundo morreu. Só quem não morreu foi Noé, a família dele e os animais que estavam com ele na arca. Ou seja, o Deus que poupou a vida de Noé não se responsabilizaria com o cuidado para com a vida de Noé depois do dilúvio? Claro que sim. O Deus que te poupou com vida, o Deus que te guardou, o Deus que te escondeu, o Deus que não deixou os teus adversários te tocarem. Não é o Deus que se responsabiliza por você nos mínimos detalhes? Ai, irmã, eu tenho medo da novidade. Eu tenho medo das coisas novas. É, minha irmã, é, meu irmão. A gente às vezes pede tanto a Deus: Deus, eu quero novidade. Só que quando a novidade chega, a gente se amedronta. Por quê? Porque o novo nos amedronta. Nós somos seres humanos e Deus conhece as nossas limitações. E isso é bom, a gente ser limitado. Sabe por quê? Porque nós somos dependentes de Deus. Nós não somos ilimitados, não. Nós não somos pessoas que somos super crentes. Não, eu faço, eu vou lá e dá tudo certo. Não. Nós sabemos das nossas limitações e nós sabemos entender que somos dependentes do nosso Deus. Noé compreendia isso. Por isso que Noé não saiu de dentro da arca quando a pomba trouxe para ele o galinho da oliveira, versículo de número 11. À tarde ela voltou a ele e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Mesmo Noé entendendo que as águas tinham minguado, tinham diminuído, Noé não saiu. Aí no versículo de número 12 vai nos dizer: então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Ou seja, ele entendeu que agora tinha lugar para ela habitar. Ela não voltou mais. Mas mesmo Noé vendo que o tempo já estava favorável, Noé só saiu no dia que Deus falou com ele. No dia que Deus disse: sai da arca. E através dessa palavra Deus está dizendo: obedeça a minha ordem. Porque vai chegar o tempo que eu vou te ordenar coisas novas. Era tudo novo para Noé. Noé ia ter que plantar, ia ser tudo novo. E os moradores da terra eram somente Noé, os seus filhos, suas noras e a sua esposa. Não foi fácil para Noé. Como tem pessoas aqui que Deus está dizendo para você: não vai ser fácil as novidades que eu vou trazer para a tua vida. Mas você vai ter que precisar ser corajoso. Grandes homens de Deus que viveram novidade precisaram ter coragem para vivenciá-las. É muito bonito a gente falar de Noé. Mas a gente não pode deixar de falar sobre as dificuldades que Noé ia ter que enfrentar. Porque começar as coisas do zero não é fácil. Mas também não é impossível. Quando Deus manda, Ele garante: declare comigo: meu Deus, Ele está ordenando uma novidade para mim e Ele vai garantir tudo. O meu Deus, Ele está ordenando uma novidade para mim e Ele vai garantir tudo. Noé teve sinais. Deus começa primeiro a dar sinais de que Ele vai mudar a sua vida, de que Ele vai tirar você de alguns lugares, de que Ele vai fazer uma novidade acontecer. Ele começa assim, falando na palavra, falando com você, te dando sonhos. Mas o direcionamento você só toma quando Deus disser é o tempo. Mas também quando Deus disser é o tempo, não fique com medo, se prender na arca, dizendo: Deus, eu tô com medo, é muita coisa lá fora, é muita responsabilidade. Deus está dizendo: quando eu mando, eu garanto.
O mesmo Deus que cuidou de Noé e de sua casa, o mesmo Deus que os sustentou, que livrou eles da morte no tempo do dilúvio e sustentou a eles depois do dilúvio, é o mesmo Deus que se responsabiliza por você nos mínimos detalhes. Nós servimos a um Deus de detalhes, nós servimos a um Deus de livramento, nós servimos a um Deus que é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, ele é um Deus que recompensa, ele retribui aqueles que confiam na palavra dele. Noé havia confiado na palavra de Deus, e os que confiam na palavra de Deus não ficam frustrados. Os que confiam na palavra de Deus não ficam decepcionados. Os que confiam na palavra de Deus não ficam envergonhados, não. Declare comigo, eu confiei no Senhor e Ele vai honrar minha fé. Eu confiei no Senhor e Ele vai honrar minha fé. O Deus que cumpriu a palavra dele, mandando o dilúvio, poupando a casa de Noé e poupando os animais que estavam com ele e os guardando de toda aquela fúria que aconteceu sobre a terra, é o mesmo Deus que se responsabilizaria por Noé aqui fora. Quando o Senhor disse para ele, sai da arca e contigo a tua família. Pode sair, por quê? Porque quando eu mando, eu garanto. Declare comigo, Deus que vai me dar novas ordens, Ele garante. O meu Deus que vai me dar novas ordens, Ele garante. Quem vai te dar novas ordens é Deus. É por isso que quando os sinais começarem a acontecer, você não pode se avexar, querer fazer as coisas do teu jeito, não. Aguarde. Fique aguardando na ordem de Deus. Quando for o tempo de Deus, Deus vai fazer como fez com Noé. Ele vai te dar direções novas. Quando for o tempo do contrato ser assinado, não se preocupa não. Deus vai começar a confirmar, testificar, falar contigo. Quando for o tempo de você sair de alguns lugares, Deus vai falar, confirmar e testificar. Mas também quando Ele falar contigo, não tenha medo. Quando for o tempo da novidade, Deus vai falar, confirmar e testificar. Noé não tinha dúvida, ele viu que o solo estava seco, mas ele precisava de uma confirmação de Deus. Eu estou conversando com pessoas que Deus vem dando sinais para você. Mas você disse, Deus, eu só quero fazer com a tua confirmação. Isso é lindo. Porque você não quer tomar atitudes precipitadas. Você não quer fazer as coisas que dá na tua mente, mas você quer andar segundo a ordenança, segundo a obediência ao Senhor, segundo aquilo que Deus te ordena. Você quer ser uma pessoa que obedece às ordens de Deus. Por isso você está aguardando Deus falar. E Deus está dizendo, eu vou falar contigo, como eu falei com Noé. E vou te dizer mais, não demorou muito. Depois que Noé viu que o solo estava enxuto, foram cerca de alguns dias depois, Deus ele trouxe a resposta concreta e definitiva para a vida de Noé. E o que Deus diz para você é que uma resposta concreta, uma resposta definitiva está chegando para a tua vida e não vai tardar. Então por isso esteja sensível, esteja alerta, porque Deus vai começar a te dar novas direções. Deus vai começar a mudar o seu cenário, mas através dessa palavra ele diz para você, minha filha, meu filho, não tenha medo das mudanças, porque eu sou o Deus que ordeno. Eu sou o Deus que mando, mas também sou Deus que garanto na sua vida. É o Deus que ordenou a Noé que ele e a família dele, os animais, saíssem da arca. Foi o Deus que garantiu para eles o sustento. O mesmo Deus que vai te dar novas ordens. É o Deus que garante que Ele está contigo e que Ele sustenta você e a sua casa. Os planos de Deus não são para serem compreendidos, mas os planos de Deus são para ser vividos. Quando Deus disse faça a arca, Noé não entendeu, mas obedeceu. Quando Deus disse entra na arca, ele não entendeu, mas obedeceu. Quando o Senhor disse para ele sai da arca, ele com certeza não entendia nada do que estava acontecendo, era muita informação, mas ele obedeceu. Não nos cabe querer entender tudo, mas quando andamos com Deus, o que nos cabe mesmo é obedecer, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada por falar conosco de maneira tão clara, Pai, e nos mostrar que tudo no Teu tempo é perfeito, Senhor. Tem pessoas aqui que o Senhor já tem falado que vai mudar algumas coisas, que o Senhor já tem dado sinais como o Senhor deu para Noé, mas o Senhor está dizendo que está chegando o tempo de concretizar, e é por isso que o Senhor vai começar a trazer sinais firmes, Pai. É o Senhor mesmo quem vai falar, quem vai confirmar, quem vai testificar, e o meu irmão e minha irmã não vai temer tomar os direcionamentos que o Senhor está ordenando, porque quando o Senhor manda, o Senhor garante. Pai, tira todo o medo do novo, tira todo o medo da novidade do coração do meu irmão e da minha irmã, que eles entendam, Pai, que os propósitos do Senhor são maiores e são melhores do que os nossos, que muitas coisas a gente não entende agora, mas depois a gente vai compreender. Então por isso eu te peço, Pai, tira todo o medo, toda a insegurança, que eles obedeçam, Pai, segundo a tua ordem, segundo aquilo que o Senhor está mandando, porque aquele que manda, como o Senhor que mandou, meu Pai amado, não é sair da arca, foi o Senhor quem garantiu. O Senhor quando manda
demanda garante. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, a vida, a história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, Pai, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa guerra na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, meu Deus. Eu já te agradeço crendo na nossa vitória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O mesmo Deus que esteve com Noé é o Deus que está contigo, e através dessa palavra ele diz para você: eu vou começar a te dar novas ordens, não temas, porque tudo que eu, o Senhor, mando você fazer, eu garanto, diz o Senhor dos Exércitos. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.